Vamos louvar o Senhor Jesus comigo nessa noite, né? Glória a Deus. Tomarmos a posição da palavra. Que Deus venha falar conosco nesta noite. Bendito seja Deus. Hino de número 204. Glória a Deus. Glória a Deus. Sou peregrino na terra, e longe estou pega mais alto um pouquinho. Glória a Deus. Sou peregrino Amém. Jesus, misericórdia. Sou peregrino na terra, e longe estou do lar. Minha alma espera que Cristo venha buscar a minha esperança. A lutas não tem fim, mas de Jesus na presença, glória será para mim. O céu oh meu Jesus, em Cristo tenho já crido, só pela fé viverei. Pois Deus me tem prometido que do céu me lançarei. Eu tenho pena dele, o Consolador, e não me em ti, a continuar. O céu de luz
Jesus. Glórias a Deus. Feche os seus olhos neste momento, irmãos. Deus é o dono dessa igreja. Glória a Deus. E Deus é dono da tua vida, porque tu estás aqui nesta noite. Aleluia. E a minha Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que ouvem a palavra de Deus. E nós vamos falar a respeito daquilo que Deus fez e faz e continua fazendo por nós. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, nesta hora, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Em um pequeno rebanho, o Senhor é aquele que conhece a vida de cada um, de que maneiras eles estão. Senhor, sabemos que nos dias que nós vivemos são dias atribulados, são dias de tantos e tantos problemas, Senhor. E muitas vezes nós não conseguimos entender, porque muitas vezes passamos por isso. Mas quando nós ouvimos a Tua palavra, como disse o nosso irmão, lendo a Tua palavra nesta noite, lá no livro de Efésios capítulo 4, versículo 27, Senhor, nós precisamos vigiar para que não dá lugar ao diabo, Senhor. E por isso nós clamamos a Ti nesta noite. Estende as Tuas mãos sobre cada um, porque aqueles que aqui chegaram enfermos, Senhor, sairão curados. Aqueles que chegaram aqui por falta de entendimento, que está entendendo, Senhor, aquilo que Tu pode fazer na nossa vida, se nós andarmos de acordo com a palavra. É isso que nós Te pedimos hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Bendito seja Deus. Livro de 1 João, capítulo 3. Aleluia. E o versículo 1. Glória a Deus. Versículo 1 em diante. Diz assim o primeiro verso: vede qual grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele
se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós seremos. Amém? Você já pensou, irmãos, que amor Deus teve por nós? Porque a sua palavra diz: vede qual grande caridade nos tem concedido o Pai, que fomos chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Existe um costume que muitas vezes, quando nós estamos falando do Evangelho deste Deus em que servimos, muitos pensam que ser filho de Deus é andar de qualquer jeito. Tem uma diferença aí, irmãos. Porque nós estamos neste mundo, mas a minha Bíblia afirma, através da palavra de Deus, que daqui nós não somos. Mas para não sermos deste mundo, nós temos que ser um povo diferente. E qual é a diferença que nós devemos ser? É obedecer a palavra. Porque se nós obedecer a palavra, nós somos filhos de Deus. Mas se nós não obedecer a palavra, nós somos criatura de Deus, é considerado como criatura de Deus. Então, nesta noite, Deus se alegra por nós estarmos aqui. Porque diz a palavra do Senhor na parte da palavra dos bem-aventurados, que bem-aventurado é aquele que ouve o quê? A minha palavra, e que guarda, e que executa. Executar é falar de Jesus, é falar do Evangelho, é pregar o Evangelho. Mas muitos não aceitam. E muitos olham de nós de banda, uns viram as costas, outros não querem saber. Por isso que eu louvei o Senhor com este hino. Aqui na terra, para este mundo, muitos nos consideram como ninguém. Não é, irmão? Muitos não nos dão valor, não quer saber. Mas para nós que conhecemos este Deus, nós temos uma esperança. Porque Ele disse na sua palavra que nós estamos aqui no mundo, mas daqui nós não somos. E muitos não acreditam que nós daqui nós não somos. Mas nós temos uma esperança que quando Ele vier, nós veremos quem Ele é. E o mundo há de saber que nós éramos um povo diferente. Um povo que fazia a vontade de Deus, um povo que procurava a bondade, a obediência de Deus. E pelo amor de Deus, que Deus teve em nós, Ele enviou o seu Filho Jesus. Coisa que eu não faço, enviar meu filho para salvar ninguém. Eu envio. Só envia seu filho. Vocês enviam seus filhos para algum deles para morrer em amor de alguém? Mas Deus olhou para este mundo, tanta coisa ruim, e enviou o seu Filho Jesus, para que hoje eu, você estivesse aqui. E sabe qual é a resposta para nós que estamos aqui? Nós somos bem-aventurados. Glória a Deus. Porque eu creio que ninguém veio aqui para ver o pastor. Ninguém veio aqui para viver nós aqui, irmãos. Mas nós viemos para se unir, para se ajuntarmos. Porque nós temos uma chamada. E o mundo não sabe qual é a chamada que nós temos. A nossa chamada é uma esperança. E para termos certeza nessa esperança, nós temos que prosperar na presença do Pai poderoso. Aleluia! Por isso que nós somos um povo diferente. Mas muitas vezes nós somos considerados como um peregrino.
não é? Somos considerados como os peregrinos, mas hoje não, hoje é diferente o negócio. Hoje o crente é chique. O irmão leu aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27. Não dei lugar a quem? Não dei lugar a quem? E para não dar lugar ao diabo, sabe o que nós temos que fazer? É vivermos olhando somente para Jesus. Porque Ele é o consumador da nossa fé, da nossa esperança, da nossa lembrança, em que Ele falou: olha, eu vou para o meu Pai, mas vou preparar lugar para vós, mas voltarei novamente. Ele não falou que vinha buscar este mundo. Não. Falou, irmão. Aleluia. Ele diz assim na sua palavra: muitos serão chamados e poucos são os escolhidos. Se nós fazermos mais ou menos uma base do que está escrito lá no livro de São Mateus, das 10 virgens, ali traz uma esperança que é 50%. Será que acontece isso? Será que acontece isso? Ele diz que ele vem buscar os fiéis. O Espírito pergunta para mim: será Israel? Será que você está preparado? Será que vocês estão preparados? Será que nós estamos preparados para o arrebatamento da igreja? Bendito seja Deus, amados. Agora somos filhos de Deus. Bendito seja Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Será que somos semelhantes a Ele? Jesus, quando Ele saiu daqui, Ele falou: eu vou para o meu Pai, preparar lugar para vós, mas voltarei. Voltarei. Será que eu achei fé na terra? Será que eu encontro fé na terra? Será que eu acho santo aqui na terra? Porque Ele disse: eu sou santo. Vou preparar lugar para vós, mas preparem vós também. Aleluia. Porque o mundo em que nós estamos vivendo, irmão, nós não temos esta diferença nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Eu começo a olhar um pouquinho para trás, nos tempos de mim jovem, nos tempos de mim, há 40, 50 anos atrás. Muitas vezes nós não se iludia com lugar bonito, nós não se iludia com um banco que nós ia sentar, não. Sentava no chão, sentava em bancos de madeira, e nós louvava a Deus, e Jesus batizava com o Espírito Santo. E eu acharia que não chegaria ao tempo de hoje, porque a minha Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Nós amávamos naquele tempo muito mais do que hoje, irmão. Eu andava 6 léguas de bicicleta. Quantos quilômetros é 6 léguas? Quantos quilômetros é uma légua? É 6 quilômetros. A légua.
E nós ia. Os crentes de hoje, irmão, se eu começar a testemunhar daquilo que via, daquilo que eu vi, eu lembro um dia quando nós chegamos para visitar uma família, e nós saíamos fazer a campanha de 7 dias, 7 sexta-feiras de oração. Eu, irmão Auro e seu tio irmão Zezão, saudoso pastor, companheiro, amigo da gente. E nós ia, quando foi um dia, saímos de lá, era 10, 11 horas da noite. E nós vinha vindo. E de longe, olhando para o meio do pasto, a rua carinha, naquele tempo Capim Margoso. Quantos conhecem Capim Margoso aqui? Nós olhamos para o meio do pasto, veio um elefante lá. Falei, mas, Zezão, que negócio é esse? Tem elefante aqui? Falou, não, você está doido? Falei, não, rapaz, não estou doido não. Se não for elefante, é visão. O diabo está muito grande, mas ele vai cair aqui hoje. Eu numa bicicleta, irmão Auro em outra bicicleta, irmão Zezão em outra bicicleta. Minha esposa estava enferma na casa da minha mãe, lá em Barbosa. E quando eu vi aquele elefante tão longe, aquilo foi diminuindo o tamanho, dali a pouco ele virou um boi, virou um burro, e ele chegou e atravessou no meio do aro da bicicleta da frente do irmão Auro, e a bicicleta bateu o aro no chão na hora. Vê como é que era, irmãos. Aí o Zezão já deu um grito: sangue de Jesus tem poder. Paremos, oremos a Deus no meio da estrada, catei uma bicicleta do irmão Auro, amarrei na minha. O Zezão catou, o irmão Auro colocou na bicicleta dele, e nós fomos lá para Barbosa. Deixei a bicicleta do irmão Auro lá na casa da minha mãe. E eu falei, ó, irmão Auro, Satanás, ele só usou o instrumento dele só para murchar, mas eu tenho certeza que o pneu da tua bicicleta ele não furou. Quando foi no outro dia, catemos, eu e ele catei a minha bicicleta, catemos uma bomba, nós fomos até a casa da minha mãe, chegamos lá, enchemos o pneu, e ele falou, irmão, olha, não está furado o pneu. Hoje, irmão, o povo bebe de uma maneira, de uma tão vaidade, que quando você vai testemunhar isso, vocês falam que é lenda. Você não sabe de que maneira Satanás trabalha. O inimigo também tem as suas visões, tem as suas estratégias. Outra vez, fomos na casa do irmão, na outra sexta-feira, orar pelo irmão, a campanha de oração ali. Quando nós estávamos orando, Deus me revelou um homem que chegou diante do curral onde ele estava. E ele olhava nesse irmão e ele sacudia a cabeça. Terminou a oração, falei, irmão, você tem alguma coisa contra alguém aqui? Não, irmão, graças a Deus não. Falei, então você se cuida, porque o inimigo tem armado um laço para te laçar aqui. Esse irmão era administrador de fazenda. E logo tinha o vizinho que era administrador também de fazenda, que fazia divisão a cerca. Mas ele era um cara assim, meio muito citado com todo mundo. Então aí entrou um tal de ciúme na vida do esposo daquela mulher, que ele parava e pedia água ali. E ele então falou, vou matar ele. Falei, então, irmão, eu vejo isso, você se cuida. E nós continuamos orando. Existia 2 caminhos para ir para a igreja, para Barbosa. E ele ia para a igreja, aí um dia a mulher chamou ela lá e falou para ela, fala com o seu esposo, não vim mais aqui beber água não. Não fala para ele não passar aqui não, porque meu marido disse que vai matar ele. E aí, ele ficou nessa situação. Quando ele ia por aquele lado, ele esperava, Deus mandava ele por outro caminho.
Quando ele vinha por outro caminho, Deus mandava ele vir por aquele que ele não tinha ido para ele voltar e ficou naquilo, até que Deus trabalhou e tirou este homem de lá. Então Deus tem feito coisas muito grandes, irmãos. Muito grandes. E muitas vezes nos dias de hoje, nós não ligamos mais para isso, achamos que tudo isso é lenda. Não, irmão, sabe o que é? É porque o inimigo ele está acostumado com o povo que se diz ser de Deus. Aleluia! Mas eu creio na palavra. Nós precisamos ser crentes em Jesus Cristo, ser ungido de Deus, porque o inimigo ele não tem poder para tocar no ungido de Deus. E se tu és ungido de Deus, conhece esta palavra, porque vede qual grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Se eu e você formos filhos de Deus, o inimigo pode até tocar nos nossos filhos, mas ele não leva vantagem. O inimigo pode até tocar nos seus filhos, mas ele não leva vantagem. Porque nós somos o alicerce. Nós precisamos estarmos na presença de Deus todos os dias da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 1, amados. Não creiai em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. É tão fácil enganar, né, irmão? Ser enganado. Tão fácil ser enganado. Pensa que o inimigo chega falando que ele é inimigo. De jeito nenhum. De jeito nenhum, pastor. De jeito nenhum. Ele chega tão de mansinho. Primeiro tinha um costume, que até me esqueci o corinho, né? Cuidado com o inimigo, porque ele tem sapato de algodão. Ele tem sapato de algodão, ele entra na sua casa e você não sente, não escuta o pisado dele. Aleluia. Ele entra na tua vida e você não sente ele entrar na tua vida, ele entra como adormecido. É desta maneira. E nós precisamos estarmos na oração, nós precisamos estar alicerçados. Seja onde você estiver, que esteja alicerçado na oração. Quero dizer para os irmãos aqui um testemunho que aconteceu aqui em Birigui. Eu puxava tijolo de panorama para cá, com um rapaz em algumas viagens. Ele não era habilitado, então eu ia com ele. E um dia ele falou para mim, 3 horas da manhã nós vamos sair. Quando foi 2h30, ele chegou em casa. Botei pelo caminhão e saiu. Quando entra ali, pelo campo do Pedrão ali, né? Aí sai, faz a mascoada daquele pontilhão, como é que foi, descendo ali, o Espírito Santo de Deus falou comigo, você já orou hoje? Você já orou hoje? Olhei para ele e falei, para o caminhão daqui. O que foi? Esqueceu alguma coisa? Esqueci uma coisa muito importante. O que você esqueceu? Esqueci de falar com o Papai do Céu, não deu tempo. Você falou que vinha 3h30, você chegou 3 horas, você chegou 2h30. E eu saí e não orei hoje. Então tudo bem. Falei, não afoga esse caminhão aí. Porque o Deus que eu sirvo, eu tenho prudência com ele e ele comigo. Aí falei para ele, tira o boné da cabeça, rapaz. Você não entra num fórum de boné. Você não entra num fórum de bermuda. Você não entra num fórum de qualquer jeito. Porque você respeita a autoridade aqui da terra. Mas eu ainda respeito o meu Deus. Ele parou e eu comecei a orar. Senhor, tem misericórdia. Nos guarda neste pedaço de chão daqui até Panorama. Aí quando
Chegamos ali um pouquinho para lá de Araçatuba. Nós paramos para tomar um café, tomamos um café. Estamos no caminho, falou, toca. Eu falei, não, toca você, rapaz. Pode ir de madrugada, ninguém está aí, ninguém para. Vai. Não, toca você. Era o costume dele fazer, né? Falei, bom, já que você quer que eu toque, então eu não vou tentar o Senhor, meu Deus, vou tocar. E fui. Daqui para lá, irmãos, olha, o senhor estava com uma descida, estava quase carregando. Vai devagar aí. Eu falei, não, rapaz, o caminhão está carregado, mas é madeirinha, isso é maneiro. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando chegou para lá de Andradina, num banho, o caminhão abriu o capô. Pensou se esse caminhão abre o capô Mercedes, uma descida a 90 por hora. Então o Deus que nos guarda, Ele está aqui dentro deste texto em que eu acabei de ler. Aleluia! Vede qual grande caridade que Deus tem nos concedido como filho. Deus guarda você, Deus guarda os obreiros nesta obra, Deus guarda os irmãos que aqui estão nesta noite. Quem sabe os irmãos estão aqui nesta noite e o inimigo está lá rondando a tua casa, mas tem um anjo do Senhor guardando a tua casa, guardando os seus filhos, ainda que eles estão muitas vezes na desobediência, mas crê somente no Senhor. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Não estou pregando, irmão, estou testemunhando. Mas estou tomando posse dessa palavra. Na hora que o irmão leu aquele texto, eu tomei aquela palavra, não dei lugar aqui, irmão, ao diabo. O diabo, ele tem gosto. Parece que é doce no começo, mas no fim é amargo como fel. O diabo quer te enfeitar, mas naquele dia você vai se sentir tristeza. Não olheis para aquilo que o mundo oferece, mas olha para Cristo. Eis que vou para o meu Pai, mas vou preparar lugar, mas virei novamente. E quando eu voltar, eu quero te levar, ele diz. Aleluia. Quero levar para você, quero levar você para mim mesmo. E muitos pensam que Jesus vai pegar na marca. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vai subir se você estiver preparado. A minha Bíblia diz que não abrir e fechar de olho. Jesus Cristo arrebatará a sua igreja. Como o relâmpago sai do Oriente e mostra-se o Ocidente, assim será a vida do Senhor. Aleluia. Se você estiver no campo e estiver preparado, você vai sair do campo. Se você estiver dormindo, e se você estiver preparado ou preparada, você vai deixar o seu esposo, vai deixar os seus filhos.